Aristia encontra o Sr. Lig e pergunta se ele conhecia sua mãe. Quando ele diz que sim, ela pergunta se parece com ela. O Sr. Lig, sabendo que queria não teria dito isso à filha, questiona Aristia sobre quem disse isso. Aristia responde que o príncipe contou a ela mais cedo naquele dia. Sr. Lig revela que o príncipe deve se lembrar bem, pois estava presente quando a mãe de Aristia morreu. Aristia não tinha ideia de que o príncipe estava tão próximo de sua mãe, nem seu pai nem o príncipe jamais mencionaram isso. Surly conta a Aristia que, quando sua mãe morreu, ela entrou em choque para evitar adoecer, e Quirian tornou proibido mencionar a mãe de Aristia. Aristia se pergunta por que o príncipe Revelis estava tão próximo de sua mãe a ponto de estar presente em sua morte. Ela vai para a cama pensando sobre sua falecida mãe. No dia seguinte, Carsen está concentrado em seu campo de treinamento. Seu irmão mais velho, Carsen, interrompe para perguntar se talvez Carsen está trabalhando demais. Carsen grita com ele por interromper seu treinamento, mas Carsen o para, pois tem notícias sobre Aristia que sabe que Carsen quer ouvir. Ele informa que Aristia se tornou uma escudeira e está no primeiro esquadrão sob sua casa. Carsen decide treinar ainda mais, irritando seu irmão mais velho. Enquanto isso, Aristia se prepara para seu exame de promoção, que a elevará de sua condição de escudeira. Letícia fala para Aristia sobre um novo gênio em administração, e Aristia percebe que ela está falando de Elendis. Enquanto conversam, o comandante de Roz entra com Carsen atrás dele. Carsen pega a mão de Aristia, afastando-os. Os outros cavaleiros restantes no local comentam o quanto os dois parecem próximos, preocupando o comandante de Roz, já que Aristia ainda é noiva de Revelis, e os rumores podem se espalhar à medida que o palácio fica mais movimentado. Carsen corre com Aristia a reboque, e ela o para perguntando para onde estão indo. Carsen para, e os dois finalmente alcançam um ao outro, contando sobre suas vidas nesse meio tempo. Carsen revela que será oficialmente nomeado cavaleiro no próximo mês, tornando-se tecnicamente superior a Aristia. Tia brinca com Carsen, dizendo que, como entrou no esquadrão primeiro, deveria ser a superior. Os dois brincam um com o outro e se divertem. Carsen convida a tia para jantar em um restaurante que ele conhece, e enquanto se dirigem para lá, uma voz os interrompe: Elendis está de volta. Aristia o parabeniza pelo trabalho administrativo, e Elendis agradece. Tia lembra que, em sua vida anterior, os dois meninos receberam seus cargos quando eram adultos, mas nessa linha do tempo, Carsen e Elendis ainda têm apenas 16 anos. Ela se pergunta o que causou essa mudança tão rápida, mas é distraída quando Elendis questiona Carsen sobre ser mais cuidadoso, pois segurar a mão de tia poderia ser mal interpretado por alguém. Carsen acha que Elendis está apenas tentando dar uma palestra sobre algo sem importância, mas Aristia admite que Elendis está certo. Ela sente a tensão no ar, e Carsen pergunta se Elendis planeja segui-los para o jantar. Elendis concorda, e o jantar se transforma em um espetáculo para Aristia, enquanto ela assiste a disputa entre eles sobre o aperitivo. Enquanto isso, parece que o príncipe Revelis ficou doente. Um de seus servos pensa que é porque ele saiu na neve alguns dias atrás e pergunta por que ele faria isso. O príncipe Revelis não sabe a resposta e, a princípio, pensa que foi porque ele gostou da expressão no rosto de tia. Logo ele pensa que queria perguntar sobre a carta dela, mas todos sabemos a verdade. Enquanto Revelis continua pensando em Aristia, seu pai está se encontrando com o pai de Elendis, o Duque Veritas. O imperador quer uma reunião com todos no dia seguinte para discutir o noivado entre o príncipe Revelis e Aristia. Aristia encontra Carsen e Elendis no palácio no dia seguinte. Elendis pergunta se ela está trabalhando, e ela responde que está tendo uma audiência com o imperador. Elendis convida Aristia para uma festa no jardim que sua mãe está dando no final do ano, e ela está animada para ir. Elendis até convida Carsen, para a surpresa dele. Depois que Aristia sai, Carsen pergunta a Elendis se ele está tramando algo e lembra a Elendis de que ele deve algo a Carsen depois de entregar a carta de Elendis para Aristia. Elendis concorda, ameaçando não quebrar a mão de Carsen, já que ele acabou de tocar Aristia. Os dois rapazes se enfrentam, ameaçando um ao outro, enquanto Aristia se pergunta sobre o que poderiam estar conversando. Enquanto isso, o comandante Duras está falando com o imperador. O imperador pergunta se Duras está preocupado com os rumores entre seu filho e Aristia de Roz. Quirian, o Duque Veritas, e o imperador estão discutindo o que fazer sobre o futuro de Aristia. O imperador argumenta que, como Quirian provavelmente não se casará novamente, não seria uma má ideia ter Aristia herdando o nome Monique. Veritas e Roz não têm tanta certeza, já que mexer nas coisas tão repentinamente causaria agitação na facção nobre.
Justo quando o príncipe Revelis está prestes a falar e dar sua opinião sobre o assunto, um servo irrompe pela porta. Há um incêndio na ala oeste, e o palácio está agitado tentando descobrir o que fazer. O incêndio está localizado no jardim do palácio, e Aristia corre para lá desesperada para tentar salvar parte do jardim. Carsen e Elendis correm atrás dela, e ela fica horrorizada quando chega ao jardim. A árvore central está em chamas. Aristia assiste em tristeza enquanto o jardim é consumido pelo fogo. Ela está chateada e lembra como, em sua vida passada, a árvore no jardim sempre foi um refúgio para ela e agora se foi. Ela dá passos à frente para assistir a árvore queimar de perto e percebe que flores prateadas acabaram de começar a florescer nos galhos da árvore. Ela ordena a todos no jardim como apagar o fogo, elevando a voz para que todos a ouçam. Elendis e Carsen a encontram, mas são impedidos de entrar no jardim. Os presentes na reunião vão até o jardim, e o Papa Monique, em particular, fica horrorizado ao ver sua filha no meio de um incêndio. De repente, parte do fogo pega em seu vestido, e todos ficam aterrorizados por Tia. Pensando rapidamente, ela pega uma espada de cavaleiro e corta o tecido em chamas de seu vestido. Aristia continua a dar ordens aos criados sobre o que fazer até que as chamas diminuam. Ela percebe que o embaixador a observava e está preocupada com quanto tempo eles estiveram observando. Aristia assiste enquanto o imperador solta um suspiro. Ele diz a todos que estavam na reunião para discutir o noivado de Aristia que a reunião do dia nunca aconteceu, pois ele quer mais tempo para observá-la. O embaixador se retira, e Aristia pede desculpas ao pai por complicar as coisas, mas Papa Monique está apenas feliz por ela estar bem. Os dois passam um tempo no jardim sozinhos, e o príncipe Revelis os observa. Ele se pergunta o que poderia tê-la tornado tão forte naquele momento enquanto ela é fraca em outros. Nos próximos dias, finalmente acontece uma festa na estufa Veritas. Aristia pergunta a Elendis se sua mãe está bem ultimamente, já que ela costuma parecer doente. Elendis a tranquiliza de que sua mãe está bem, mas a conversa deles é interrompida. Ela vê uma garota, Lady Ilha, olhando para ela. Aristia se pergunta por quê, mas logo é distraída pela chegada de Carsen. Carsen escolhe sentar ao lado de Elendis, confundindo Aristia, já que ele tem um status mais alto. Lady Ilha pergunta por que ela não foi vista em nenhum evento social antes, e Aristia responde que estava na propriedade rural de sua família. Ilha pergunta como Carsen acabou ficando com ela, mas Tia corta a conversa. Durante o chá, uma criada dá açúcar a Carsen para ajudá-lo a beber o chá, e Elendis pede também, não querendo ficar de fora. Todos os outros olham, e começam a comentar o quão próximos os três parecem. Lady Nieve diz que poderia ter acreditado nos rumores, e Aristia pergunta sobre o rumor ao qual ela se refere. Ela começa a explicar que algumas pessoas disseram que Aristia e Carsen estão se vendo, mas ela para abruptamente. Elendis está encarando Lady Nieve, mas ninguém mais parece perceber. Desconfortável, ela derrama o chá em seu vestido. Elendis se oferece para escoltá-la para fora, e os dois saem, enquanto Aristia se pergunta o que assustou tanto Nieve. Carsen ri, chamando tudo de espetáculo, mas se recusa a contar a Tia o que ele quis dizer. Enquanto continua sua conversa com as damas presentes, Aristia tenta descobrir o que Lady Nieve ia dizer. Ela decide investigar os rumores por conta própria. Enquanto isso, à medida que Elendis acompanha Nieve para fora, ele se aproxima e pergunta a ela se acredita que as minas de Joel são perigosas. Ele alerta de que as pessoas estão investigando a mina na terra de sua família e adverte para que ela seja cuidadosa. Elendis, o que deu em você? Mais tarde, o primeiro dia do ano novo chega, e Aristia está no palácio durante a celebração. Lá, ela conhece Alexis de Veritas, o irmão mais velho de Elendis. Ele está animado para conhecer Aristia e já ouviu muito sobre ela. Antes que ele possa dizer muito, no entanto, Elendis está lá chamando sua atenção para longe de Tia. A família Veritas sai, e Aristia percebe que não conhece ninguém presente. De repente, ela sente olhares fixos nela. Ela se vira e encontra o líder da facção aristocrática, o Duque Zena, a observando atentamente. Ela não entende o que ele poderia querer, e seu pai a conduz para entrar e cumprimentar o imperador pelo ano novo. Uma vez lá dentro, o imperador diz a Kieran que não há necessidade de uma recepção formal e, em vez disso, quer conversar com Aristia e seu pai. O imperador elogia Aristia por suas ações durante o incêndio. Ele também a informa de que ouviu um rumor de que ela e Carsen são amantes e que fugiram para a propriedade Monique juntos. Kieran se desculpa rapidamente, mas o imperador o assegura de que não há necessidade.
Ele sabe que os rumores estão circulando para testar os laços entre a família imperial e a família Monique. Ele diz a Aristia para ter cuidado, e pai e filha saem. Ao voltarem de ver o imperador, Tia e Kieran são parados por Duque Zena. Ele diz a Aristia que os rumores são bastante vergonhosos, e ela responde que são nada além de difamação. Zena grita com Aristia para cuidar do tom, mas Papa Monique intervém e repreende o homem por gritar com sua filha. Parece que Papa Monique ganha novamente o prêmio de melhor pai. Um criado chama Zena para sua audiência com o imperador, e ele sai com um último insulto, dizendo que o reino está em ruínas. Aristia pergunta o que o duque quis dizer ao dizer que seu sangue era vulgar, mas Kieran não diz nada, dizendo a ela que era apenas mais difamação. Aristia decide dar uma volta por conta própria e ouve duas pessoas novamente espalhando rumores sobre seus relacionamentos com Carsen e Elendis. Ela reconhece uma mulher, a Lady Carina, e observa e ouve quando a Lady Ira impede as mulheres de falar sobre Aristia, pois ela ainda é a futura imperatriz. Aristia percebe que negligenciou sua vida social por muito tempo, então, quando seu pai volta para levá-la para casa, ela lhe faz um pedido. Em casa, queria dar a Aristia uma lista de informações detalhadas sobre as casas de sua facção, exatamente como ela pediu. Ele diz a ela para Kimi depois de terminar, não querendo que ninguém se meta em encrenca. Aristia agradece e passa a noite estudando tudo. Na manhã seguinte, ela queima o livro. E decide causar problemas àqueles que espalham rumores, melhorando sua posição. Alguns dias depois, Aristia e seu pai comparecem a uma festa realizada pelo Manor Neven. Aristia decide que a Viscondessa Neven será a pessoa certa para ajudá-la a melhorar sua posição e a segue mais profundamente no Manor com a bênção de seu pai. Aristia cumprimenta um grupo de mulheres e vê Lady Naive mais uma vez. Naive pede desculpas pelo que aconteceu na festa de Olendis, mas Aristia diz para ela não se preocupar. Aristia exclama que está animada por ter uma amiga feminina em Naive, secretamente querendo usar Naive para melhorar sua posição nos círculos sociais. Naive apresenta Aristia a mais pessoas de seu círculo, e Aristia sabe que ter um grupo de jovens mulheres de círculos sociais ricos ajudará a dissipar rumores. Kieran tem assistido o tempo todo e parece preocupado. No passeio de volta de carruagem, ele faz questão de elogiar Aristia pelo bom trabalho que ela fez. Aristia está um pouco preocupada que seus verdadeiros amigos possam ficar enojados com ela, mas Kieran a tranquiliza, dizendo que seus verdadeiros amigos conhecerão seu verdadeiro caráter. Mais tarde, uma mensagem é enviada às senhoras das facções sobre um chá promovido pela Casa Monique. Lady Ilha e suas damas não são convidadas, e Ilha aceita isso, querendo ver o que tia pode fazer. No chá, Aristia se sai bem conversando com suas novas amigas presentes. Niall mostra um design para um alfinete de cabelo especial, e as outras querem que tia financie um negócio para fazê-los. Uma das damas em Taia está especialmente animada, pois quer superar seu irmão e se tornar a herdeira da fundação do mercador. Aristia concorda com o negócio, dizendo que não quer dinheiro, pois isso poderia criar problemas entre todos eles. Parece que seu plano está indo bem. Enquanto isso, o príncipe Revelis está conversando com o Duque Veritas e o comandante de Ross. O Duque menciona como Aristia tem se saído bem socialmente ultimamente, mas o príncipe Revelis está preocupado. Ele ordena que eles se certifiquem de que tia não se esforce demais. Mas como? Todos na Câmara Real estão surpresos com a mudança súbita de atitude do príncipe Revelis. Apesar de ser um pouco mimado, ele ainda se importa mais com os sentimentos de Aristia do que se pensava anteriormente. Um dos servos de Revelis, Ramon, sugere que o príncipe Revelis participe da cerimônia de noivado naquele dia, já que Aristia estará lá. Na verdade, Carsen e Aristia já estão na cerimônia. Carsen mal pode esperar para ser armado cavaleiro, e ele tem estado por perto de Aristia com frequência na preparação para o dia especial. As pessoas têm notado isso, incluindo o imperador, e ele encarrega Aristia de organizar a biblioteca dos cavaleiros antes da cerimônia. É uma tarefa impossível, com livros empilhados até o teto, e todos ficam chocados que o imperador puniria tia dessa maneira. Todos estão procurando por ela na cerimônia, mas alguém fará algo? Risos. A cerimônia de noivado continua, e Revelis está preocupado. Ele sabe que Aristia está na biblioteca noturna e está funcionando, e à medida que o momento da investidura de Carsen se aproxima, o príncipe Revelis sai da sala. Ele corre para a biblioteca e se depara com Aristia. Ele diz a ela que ainda não é tarde demais para ir à cerimônia, e a leva para o final da cerimônia, exatamente a tempo.
O príncipe Revelis parabeniza todos os novos cavaleiros e agradece especialmente a Elendis e Carsen por serem tão bons amigos de sua noiva, Aristia. Ele chama a atenção especial para Carsen, dizendo a ele que confiará nele com Aristia no futuro, confirmando assim que ele sabe exatamente quão próximos Carsen e Aristia são. O príncipe Revelis convida todos os novos cavaleiros para um banquete em sua homenagem, e enquanto as celebrações continuam, um grupo de aristocratas planeja se livrar de Aristia. Eles querem que o príncipe Revelis se case com uma mulher da facção nobre, mas o imperador está de olho neles e sabe que estão tramando algo. Enquanto isso, Elendis está furioso por Aristia ter chegado à cerimônia de investidura com o príncipe Revelis. Ele acha que Revelis quer roubar Aristia dele depois de tanto tempo, e ele não está feliz com isso. No entanto, ocupado com seus deveres, ele não pode fazer muito a respeito, e Aristia está ocupada trabalhando arduamente para organizar a biblioteca dos cavaleiros. Ela encontra San Eron, um dos acompanhantes do príncipe Revelis, e Eron fica surpreso com a quantidade de trabalho que ela tem. Ele oferece para levar seus livros, já que ela está indo na direção errada para a biblioteca. Se Aristia entregar o chá da princesa a ele, Eron aceita, sem saber que Eron está fazendo de casamenteiro. Aristia chega à câmara do príncipe Revelis para encontrar ele adormecido. Ele tem estado ocupado com seu trabalho como punição por ajudar Aristia na cerimônia de investidura. Aristia estuda Revelis, ela nunca o viu tão tranquilo e se pergunta se sua vida seria diferente se ele fosse tão feliz e tranquilo quando estava acordado quanto quando estava dormindo. Ela também sabe que Jin estará viajando em sua linha do tempo atual em breve, então decide que pensar no que poderia ter sido é uma causa perdida. Enquanto ela está no estudo do príncipe, ela percebe um livro que contém as árvores genealógicas de toda a sua família. Ela se lembra do nobre misterioso que chamou sua linhagem de lixo, mas neste momento, o príncipe Revelis acorda. Aristia se desculpa por bisbilhotar, mas Revelis diz que ela não precisa se desculpar, agradece por trazer o chá e diz que a chamará se precisar dela. O príncipe está vulnerável. Será que ele está virando uma nova página? O príncipe Revelis dispensa Aristia, e ela continua seu caminho para fora e vê Carsen. Ele quer falar, mas ela o ignora, está ocupada pensando no livro que encontrou no quarto de Revelis. A casa de Sônia, que tem a patente de um brasão, definitivamente fazia parte da árvore genealógica de Aristia, e sua mãe também estava incluída nessa casa. Se sua mãe era uma aristocrata também, Aristia não entende por que o Duque Zena chamou sua linhagem de vulgar. Aristia decide perguntar aos cavaleiros de seu pai, e eles revelam que sua mãe era a última descendente da casa Sônia. A casa Sônia servia a casa Monique, e queria originalmente tinha outro noivado que rompeu para se casar com a mãe de Aristia. Na verdade, Quirian estava noivo da duquesa Irenia, irmã do imperador. Aristia decide perguntar a seu pai sobre o assunto quando ele estiver pronto para discutir, e no dia anterior ao dia da fundação, ela se prepara com suas amigas. O pente de cabelo de Aristia quebra, e ela se pergunta por que o pino era tão fino em primeiro lugar. Ela é visitada por duas jovens mulheres, Tai e Caterine, que informam Aristia que o fabricante dos pinos não quer cooperar com ela. O fabricante de joias rejeitou todas as ofertas feitas para trabalhar com as casas de Antia ou Aristia. Então, Aristia decide viajar até ele para tentar convencê-lo, e Atlantis e Carsen se juntam a ela nessa jornada. O fabricante, Ventus, é um homem estranho e rabugento. Ele é muito específico sobre seu ofício, e quando Aristia chega à sua casa, ele diz a ela que ela não é a primeira nobre que ele rejeitou. Ela oferece a ele sua própria boutique pessoal, mas Ventus não cai nessa. Ele diz que os nobres só entendem dinheiro, e ele expulsa todos de seu apartamento. Tai e Caterine querem desistir, mas Aristia sabe que trabalhar em condições tão pobres deve estar afetando a habilidade de Ventus. Aristia vai à casa de Ventus todos os dias na semana seguinte, e ele a envia embora todos os dias, agindo tão louco quanto no primeiro dia. Na luta para tirar Aristia e os outros nobres de sua casa no último dia, Ventus acidentalmente corta Aristia, enfurecendo Elendis e Carsen. Eles ameaçam cortar as mãos dele, mas Aristia os impede, dizendo a todos para saírem por um dia. O que ela pensa sobre o lado de seus amigos que ela viu? Aristia, Carsen, Elendis, Caterine e Antia tentam se reagrupar. Caterine e Taia acham que seria melhor anunciar publicamente que estão procurando um fabricante para tentar conseguir alguém novo, e Carsen e Melendez também acham que tentar convencer Ventus a trabalhar para Aristia é uma causa perdida. No entanto, Aristia não está convencida. Ela vê o trabalho de Ventus sendo vendido no dia seguinte em uma barraca e compra um acessório de cabelo. Ela o leva para Ventus e diz que é sua fã.
Ela elogia seu trabalho, banhando-o em elogios, e pede a ele que trabalhe para ela por 3 meses. Nesse tempo, Aristia promete apoiá-lo de todas as formas para que sua criatividade esteja no auge. Ventus aceita, surpreendendo a todos. Mais tarde naquela noite, Elendis pensa em como não sabe tanto sobre Aristia quanto pensava, mas como ele planeja consertar isso. O dia da fundação chegou, convidados de toda parte estão visitando o Império, e o Palácio Imperial está ocupado. Princesas de diferentes regiões estão visitando, mas o Imperador sabe que as jovens na verdade são candidatas à mão de seu filho em casamento. Aristia também sabe disso e está um pouco animada, mas opta por se concentrar em seu trabalho. Ao caminhar para entregar relatórios sobre o destacamento noturno ao Duque de Royce, Aristia encontra o príncipe Revelis, que está no escritório do Duque. Ele pede a ela para enviar o Duque ao seu escritório quando ele retornar e pergunta se algo aconteceu com ela ultimamente. Aristia está confusa e responde que nada importante aconteceu, então o príncipe Revelis diz a ela para não pensar muito sobre sua pergunta, pois é importante ser aberto com nossos sentimentos, não é? Na reunião do dia da fundação, Aristia encontra Antia e Naive, que não estão se divertindo muito porque a Lady Ilia e a Lady Raya estão discutindo novamente, aparentemente sobre quem os servos devem servir primeiro. Aristia intervém, perguntando a Lady Raya se ela está relacionada ao Duque Zena. Quando Raya confirma, Aristia pergunta se ela sabe quem é Aristia e de qual família ela vem. Quando Raya diz que sim, Aristia a repreende por criar confusão por algo tão pequeno. Ela diz a Raya para lembrar seu status de nobre e ordena ao servo que traga mais servos para atender a todos os presentes ao mesmo tempo. Enquanto Aristia resolve o problema, Raya não fica muito feliz por ser envergonhada na frente de todos, especialmente quando importantes damas estão no Palácio Imperial durante todo o dia. Aristia encontra várias dessas damas enquanto está ocupada atendendo às ordens do Duque de Royce. A líder do grupo de damas que Aristia conhece é Moira de Yeti, a mais velha princesa do reino Yeti. Ela está procurando causar um pouco de confusão. Moira se apresenta ao Duque de Royce, pedindo desculpas por parecer rude a ele a princípio, já que seu status é o mesmo de um nobre em seu reino. No entanto, seu status como membro da família real a coloca acima de Aristia de qualquer maneira, e ela quer garantir que Aristia se ajoelhe. No entanto, antes que ela consiga, o príncipe Revelis passa por eles, e Moira deixa de lado seu esforço com Aristia para cumprimentar o príncipe. Moira faz um espetáculo se apresentando docemente ao Revelis, pedindo ao príncipe que a chame de Mona como apelido. No entanto, o príncipe Revelis não fica muito impressionado. Moira é persistente, como está aqui para tentar se casar com Revelis, quer conquistá-lo. Ela pede a ele que reserve algum tempo e o gaste com ela, mas Revelis recusa, alegando que está ocupado. Príncipe Revelis se retira, e Moira o segue, mas não antes de lançar um olhar malicioso para Aristia, que os observa sair. Moira pode ser ardilosa, e Quente, o nosso, também pensa assim. Ele diz a Aristia que Moira pode estar de olho no título de imperatriz e que ela é a princesa que os aristocratas estão apoiando.